som. Bom dia, igreja. Glória a Deus. Vamos se colocar de pé e vamos dar uma linda salva de palmas para o nosso Deus nessa manhã. Isso, aplauda o Senhor Jesus com alegria. Glória ao nosso Deus. Amém. Vamos louvar mais o Senhor nessa manhã, engrandecer o seu nome, saber que Ele está aqui em nosso meio. Hoje é um dia muito importante, muito especial. O dia que nós assentamos à mesa, participamos do corpo e do sangue de Jesus, se unimos a Ele, e assim será todos os dias da nossa vida. Amém? Feche os seus olhos em nome de Jesus. Pai, nós estamos diante do Senhor nessa manhã, Deus. Pai, para se apresentar ao Senhor Jesus mais uma vez. A nossa vida, Pai, o nosso coração diante do Senhor, Deus. Para cultuar o Senhor Jesus com toda a alegria, Deus. Para cultuar o Senhor Jesus com toda a satisfação que há em nós, Pai. Pois o Senhor Deus é poderoso. Pois o Senhor Deus é galardoador daqueles que buscam. Pois o Senhor é santo. Pois o Senhor, meu Pai, é digno de todo louvor. É digno de toda exaltação. O Senhor é digno, Pai. E aqui nós estamos para isso, para declarar essa verdade diante do Senhor, Deus. Então prepare o nosso coração, prepare, meu Pai, as nossas vidas para nos assentar à mesa contigo, Senhor, para participar do teu corpo, do teu sangue. Oh Deus, e pedimos ao Senhor, se pecamos, meu Pai, contra Ti, Jesus, se pecamos, meu Pai, contra a Tua palavra, que o Senhor nos limpe. Nós pedimos perdão ao Senhor, Deus. Pedimos ao perdão ao Senhor Jesus nessa manhã. Reconhecemos, meu Pai, os nossos erros e falhas que existem em nós, Pai. Reconhecemos diante de Ti, Jesus. Pedimos, limpa-nos, Senhor. Limpa-nos se erramos, meu Pai, conscientemente ou inconscientemente, meu Pai. O Senhor nos perdoe e nos lave. Nos traga de volta, Senhor. Pois queremos sentar à mesa dignamente contigo. Pois nós relembramos o sacrifício que foi feito lá naquela cruz no Calvário. Naquele dia que o Senhor se fez maldito, meu Pai. Naquele dia que o Senhor levou sobre si, meu Pai, todo o pecado, toda a dor, Jesus. Que o Senhor levou sobre si. O castigo, meu Pai, hoje nos traz a paz, Jesus, estava sobre Ti. Sobre as Suas pisaduras, meu Pai, hoje eu sou sarado, hoje eu sou curado, Pai. O Senhor nos trouxe essa verdade. O Senhor nos trouxe essa esperança, Pai. O Senhor nos trouxe um novo caminho para percorrer, ó Deus. O Senhor é o caminho, o Senhor é a verdade, o Senhor é a vida, Pai. E nós vamos diante do Senhor nessa manhã para declarar, Jesus, diante de Ti, diante de todos. Só para Te adorar é que nós existimos, Jesus. Só para Te adorar é que nós estamos aqui nessa manhã, Jesus. Só para Te glorificar, ó Deus, é que nós estamos aqui para o Seu louvor, Jesus. Porque o Senhor nos deu essa chance. Porque o Senhor nos deu essa chance, nos trouxe essa esperança, Pai. O véu já foi rasgado, tudo novo se fez, um novo caminho se abriu para nós, Jesus. E nascemos para Te adorar, Senhor. E nascemos para Te adorar, Senhor. Você pode declarar isso ao Senhor nessa manhã. Declare esse louvor com todo o seu coração. Declare esse louvor com toda a sua força nessa manhã ao Senhor Deus Todo-Poderoso. Você vai erguer a sua voz e declarar: só para Te adorar, Jesus. Só para Te adorar foi que eu nasci. E para isso eu estou aqui confessando diante de todos, confessando diante dos anjos, confessando diante do inferno, confessando diante dos meus irmãos, confessando diante do Senhor, ó Deus. Só para Te adorar eu nasci, Jesus.
Erga sua voz, erga suas mãos ao céu nessa manhã. E vamos declarar juntos ao Senhor. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui só pra te adorar. Fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui, Jesus. Jesus, em tua presença reunimos-nos aqui, contemplamos a tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. E o véu que separava já não separa mais. A luz que outrora agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós. Declare Jesus só pra te adorar, só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui, Jesus, em tua presença. Declara, igreja, reunimos-nos aqui, contemplamos a tua face e temos, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. E o véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha. Só pra te adorar, só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui, só pra te adorar e fazer teu nome grande.
pode aplaudir o Senhor Jesus. Você pode aplaudir o Senhor, que é digno de todo louvor. Aleluia. O véu que nos separava já não separa mais, e a luz que era apagada agora brilha para a glória de Deus. Ele é a nossa luz, Ele é a nossa salvação. E é isso que nós vamos declarar com alegria em nome de Jesus. Você está preparado? Diga glória a Deus. Está fraquinho? Diga glória a Deus. E vamos aplaudir o Senhor Jesus. Aleluia. Maranata, vem Jesus. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Declare com alegria. Tu és digno de só em ti confiarei. Eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltará do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia, aleluia. Glorifique o nome do Senhor Jesus. Ele é a nossa luz, a nossa salvação. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Eu me rendo. Se ao teu lado eu sou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno, tu és digno de louvor. Só em ti, Jesus, só em ti confiarei. Eu nada temerei, e em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Só em ti confia. Eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás e um dia voltará do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia, aleluia. Isso, declare: vem Jesus, vem Jesus, vem Jesus. Maranata, a hora. Vem, Senhor Jesus. Vem Jesus, vem Jesus, vem Jesus. Maranata, a hora. Vem, Senhor, vem Jesus, vem Jesus, vem Jesus.
Jesus, só em Ti confiarei. Eu nada temerei, em frente eu irei, pois eu sei que me está e um dia voltará do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Aplauda o Senhor Jesus. Aleluia. Amém. Quantos creem aí que o Senhor irá voltar para buscar a tua igreja? Diga glória a Deus. Não, diga glória a Deus. Eu creio, só nele devemos confiar e acreditar que Ele virá buscar a sua igreja. Amém? Feche os seus olhos em nome de Jesus. Ah, Pai, assim nós cremos, Jesus. Unimos a nossa voz ao Senhor nessa manhã. Unimos, meu Pai, as nossas orações ao Senhor nessa manhã, Pai, para Te adorar, Jesus. Para Te exaltar, porque nós cremos que o Senhor virá, Pai. Virá buscar a Tua igreja, virá buscar a Tua noiva, Pai. E nós queremos ser encontrados como aquelas 5 prudentes, meu Pai. Como aquelas 5 virgens prudentes, ó Deus. Que guardou-se para Ti, Jesus. Que guardou, meu Pai, o seu azeite para Ti, Jesus. A sua lâmpada, meu Pai, não foi apagada, Deus. E quantos de nós temos deixado as nossas lamparinas ser apagados por aflições, por palavras, por pessoas, por situações, ó Deus. Tem deixado, meu Pai, de buscar ao Senhor, e assim o nosso azeite tem acabado, Deus. E assim a nossa força, Jesus, já não é a mesma. Oh, Pai, encha no Senhor Jesus mais uma vez. Encha no Senhor Jesus outra vez, Pai, pois nós queremos e buscamos ao Senhor para isso. Buscamos ao Senhor, encha nossa lamparina outra vez, o Teu azeite, Pai. Traga de volta, meu Pai, a força, o ânimo dessa pessoa. Traga de volta, meu Pai, a Tua essência, Jesus. A essência da Tua palavra, a essência do Teu evangelho, para que possamos viver intensamente em Ti. Traga de volta o brilho nos olhos, meu Pai, dessa pessoa, Jesus. Quantos têm perdido esse olhar, esse brilho no olhar, Deus? Quantos têm perdido, meu Pai, palavras, Jesus? Quantos têm perdido, meu Pai, momentos contigo? Traz de volta, Deus, Tu podes. Nós vamos ao Teu Senhor e confessamos que queremos, Pai. Como igreja, nós vamos até o Senhor nessa manhã, confessamos diante de Ti, Jesus. Pois nós cremos em Ti, pois nós cremos que Tu podes restaurar todas as coisas, pois nós cremos no Teu poder, meu Pai, sobre as nossas vidas, sobre a morte, Jesus. Nós cremos no Teu poder da ressurreição, nós cremos no Teu poder, ó Jesus. Deus Santo, Deus digno Tu és. Fala conosco e nos ajude nessa manhã a voltar a Ti, Jesus. Pai, nós estamos aqui para glorificar e exaltar o Teu nome, dar ao Senhor o louvor que lhe é devido, mostrando, ó Deus, verdadeiramente que estamos nas Suas mãos, porque cremos no que está escrito. Meu Deus, a Tua palavra diz no livro de Apocalipse, o capítulo 8, versículo 5, que existe diante de Ti um cesto, e neste cesto, uma das coisas que está cheio é justamente das nossas orações. Oração que nós levantamos ao Senhor nos momentos mais difíceis da vida. Oração que nós levamos ao Senhor quando o coração estremece diante de um problema, de uma dificuldade. Oração que nós levamos ao Senhor quando estamos cheios do gozo, da satisfação, do prazer da alma, do Espírito do Senhor que em nós habita. Mas a nossa vida tem que ser regada, ó Deus, por oração. Ainda que seja, meu Deus, aquela oração chamada confissão de fé. Pois a palavra diz: orai sem cessar. E quando são aqueles, meu Deus, que perdem as batalhas, as dificuldades da vida se agravam, porque ele não tem esse hábito.
ele não tem essa condição, meu Pai. E não tem ninguém mais responsável por esta obra de calar ou tentar calar as pessoas e a tua igreja, senão Satanás e os seus demônios. Porque está escrito que tudo que pedimos orando, se nós acreditarmos, nós vamos ter. A tua palavra diz: lançai sobre vós a nossa ansiedade, porque o Senhor tem cuidado de nós pela oração, pela súplica, com ação de graça. A sua palavra diz: lançai sobre ele a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Ela diz: humilhai-vos debaixo da sua potente mão, porque a seu tempo o Senhor vos exaltará. E esta é a razão, meu Pai, de chegar aqui diante de ti hoje, crendo no poder da oração. Que há momentos que estamos como Paulo, por fora combate, por dentro temores, e assim como ele disse, muitos de nós também estamos, mas cremos no poder da oração, e por isso deixamos isso claro diante de ti, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Eu creio no poder sempre dos joelhos que se dobram. É orar Eu crendo. creio no poder da oração. É ela que nos sustenta diante dos fatos. Eu creio no poder Esta é a regra. das mãos que se levantam. Em adoração, Eu creio no entrega a poder da oração. nós precisamos crer nesse Vou poder. levar meus problemas a Deus. Temos que fazer isso constantemente. Entregar meus problemas Deixar em suas a mãos. Deus. Ele é bom em todo tempo. Abençoar Ele é minha Deus. família, Ele faz minha tudo. casa, meus irmãos. Ele é bom. Pois eu creio no poder da oração. É só acreditar, Deus. Eu creio no poder da oração. Nós precisamos crer, Pai. Eu creio no poder da brasa viva do altar. Assim mantemos o Incenso fogo. misturado à oração. Precisamos mais e mais, Deus. Quando o anjo oferecer, A cada instante. a trombeta vai tocar. Deus vai mover o céu, a terra e o mar. Tem que levar, meu querido. Vou levar meus problemas a Deus. A cada dia. Entregar meus problemas a Deus. É abençoando Abençoar minha família, minha casa. meus irmãos. Eu creio. Pois eu creio no poder da oração. Eu creio no poder. Eu creio no poder da oração. Vou levar, leve, querido. Vou levar meus problemas a Deus. Ele pode ajudar, Ele é bom. Entregar meus problemas a Nós Deus. precisamos, ó Deus. Abençoar minha família, Minha casa. meus irmãos. Eu creio. Pois eu creio no poder da oração. Nós cremos, ó Deus. Eu creio no poder da oração. Eu quero uma confissão só com as vozes. Eu creio no poder. Tem que crer, meu querido. Dos joelhos que se dobram. Vale a pena. Eu creio Se no você não consegue poder fazer, não da pode fazer. oração. É aí que o Satanás atua. Eu creio É aí que ele no entra. poder. É aí que ele vence das algumas mãos que batalhas. se levantam. Porque está escrito: Eu tudo que creio pedir, no orando, credes que poder recebeste da pelo Ele. oração. Mas tem que ser por meio de intimidade, de Vou oração. levar meus Precisamos, ó Deus. problemas a Se pecamos em relação à oração, que o Senhor nos perdoe. Que jamais Entregar deixe
dessa prática tão necessária. Não importando qual seja o momento, família, nós precisamos, ó Pai. Minha casa, meus irmãos, Deus Pai Todo-Poderoso, pois eu creio no poder da oração. Nós cremos e vamos crer sempre. Eu creio no poder da oração. Pai, estamos na Tua casa, aqui chamado Casa de Oração. E aonde estão, meu Deus, as pessoas que acreditam nisso, que oram, que levantam a sua voz em oração. Se você crê que esta é a verdade, esta é a casa chamada Casa de Oração, é hora então de você simplesmente se levantar, começar a buscar ao Senhor com a sua graça e força, começar a buscar ao Senhor com o seu amor, com a sua habilidade, começar a buscar ao Senhor com a sua santidade, com todos os seus atributos que nós vamos reconhecendo por meio da oração, por meio da entrega, por meio da busca. Está escrito: clama a mim, responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabe. Você não pode passar a vida sem orar, você não pode passar a vida sem buscar a Deus, sem querer saber as coisas grandes e firmes que Ele tem para você. Ele precisa que você então nele se apoie, Ele precisa que você nele coloque a sua esperança, a sua expectativa, que você nele coloque a sua alma, o seu coração, que você nele se derrame a cada dia, a cada instante. Não é ruim, não é uma coisa fora do padrão se cansar. A Bíblia diz que os jovens cansam, os homens, as pessoas se fadigam, e até os jovens que são considerados pessoas de energia, eles também cansam. Mas aqueles que esperam no Senhor, eles renovarão as suas forças, e com isso eles então conseguirão fazer coisas muito além do comum, muito além do padrão. Eles precisam então assim entender. É hora de você assim compreender, para renovar as suas forças, para que você consiga voar como águia, para que você consiga dar a volta por cima, para que você esteja acima das tempestades, para que você esteja acima das dores, acima das lutas, das batalhas. Como eu costumo dizer, é a única hora em que somos diferentes dos outros seres humanos da terra, porque nós temos contato com Deus vivo. Nós podemos nos envolver com esse Deus, nós podemos amar esse Deus e ser amado por Ele, nós podemos ser consolados por Ele, mas só funciona quando oramos, só funciona quando nos entregamos a Ele em oração, só funciona quando nos entregamos a Ele em devoção. E esta é a hora, este é o momento. Hoje é o dia da Santa Ceia do Senhor, é o dia de sentarmos à mesa, é o dia de agradecermos em lembrança do que Ele fez por nós. E é hora então de você pedir a Ele para renovar as suas forças, para que você faça voos maiores, para que você alcance os seus limites, para que você alcance as suas obras. É hora de amadurecer, é hora de entender. Se não cumprir a sua parte, Deus não pode fazer a dele. E é por isso que temos que operar a nossa salvação com temor e tremor. É por isso que estamos aqui para adorar a Deus. Nós precisamos continuar adorando. Nós somos para isso. E às vezes as obras da carne, as obras da vida natural nos impedem de chegar diante dele. E precisamos então crescer. Precisamos aprender a crescer para ser mais verdadeiramente santo, para ser mais próximo, para ter mais da parte dele. É tempo de Esse é o tempo. Quebrar cadeias, restaurar. A Deus somente. E a Deus somente adorar. Dele vou depender. Sua face eu vi, e o mesmo nunca mais serei. A luz brilhou, eu posso ver. A verdade libertou todo o meu ser.
como o vento, vou fluir como o rio e cantar como os anjos, escalar a montanha e andar sobre as águas, vou louvar como no primeiro amor, pois eu vi a glória do Senhor, sacrifiquei meu tesouro, meu apoio natural, não via mais meus pés no chão, então Ele me deu asas pra voar. Vou voar como águia, vou dançar como o vento, vou fluir como o rio e cantar como os anjos, escalar as montanhas e andar sobre as águas, vou louvar como no primeiro amor, Pois eu vi a glória do Senhor, vou voar como águia, vou dançar como o vento, vou fluir como o rio e cantar como os anjos, escalar as montanhas e andar sobre as águas, vou louvar como no primeiro amor, hoje eu vi a glória do Senhor. Esse é o tempo, é tempo de Quebrar cadeias, restaurar, a Deus somente, e a Deus somente adorar. tem que depender Ele vou depender, só face eu vi, e o mesmo nunca mais serei. A luz brilhou, eu posso ver, a verdade libertou todo o meu ser. Vou voar como águia, vou dançar como o vento, vou fluir como o rio e cantar com os anjos, escalar as montanhas e andar sobre as águas, vou louvar como no primeiro amor. Hoje eu vi a glória do Senhor, pois eu vi a glória eu do ouvir as vozes dizendo: vou voar com águia, Vou voar como águia, vou dançar como o vento, vou fluir como o rio e cantar como os anjos, escalar as montanhas e andar sobre as águas, vou louvar como no primeiro amor, pois eu vi a glória do Senhor, pois eu vi a glória do Senhor. Agora as irmãs cantem, os homens orem. Vou voar como a águia. Vou voar Pai, como que a sua graça nos dê capacidade de fazermos todos os dias. Vou fluir
de assim vivermos, ó Deus, todos os momentos. Homens e mulheres, como diz Paulo, os homens não são sem as mulheres e as mulheres não são sem o homem. E precisamos, ó Deus, andar nessa verdade. Que o Senhor nos dê a verdadeira primavera no Espírito, que começa esse mês de setembro, e que nós possamos, ó Deus, verdadeiramente estar assim vivendo a cada instante, a cada momento. E é por isso que as irmãs continuam cantando e deixando claro que elas precisam voar como águia, Deus. Elas precisam crescer. Elas precisam, meu Deus, aumentar em capacidade e sabedoria. Pois é a elas que o Senhor atribuiu tantas obras, ó Pai. Que o Senhor então se disponibilize, que seja disponibilizado, meu Deus, poder, glória, honras e majestades para cada uma delas, para que elas possam, meu Deus, ser parte da igreja e que elas adorem o Teu santo nome a cada instante, a cada momento, a cada situação, ó Pai. Agora os homens vão voar. Vou voar como águia, vou dançar como é só acreditar, meu irmão. Vou fluir. E as irmãs devem abençoar os seus maridos e filhos, porque ao homem foi dado a graça de ser cabeça. Foi Deus que assim estabeleceu. Então cabe ao homem ser ajuizado, cabe à mulher ser ajuizada, cabe a cada um de nós o seu devido papel. A mulher é a coroa da glória do homem, e o homem é a coroa de Cristo, e Cristo a coroa de Deus. Por isso os homens confessam mais uma vez, é com a sua alma, com o seu coração, é com o seu entendimento, é com a sua presença, Pai, que nós precisamos mudar o tempo. Estamos caminhando, meu Deus, para mais uma comemoração de aniversário, aonde haverá mudança de tempo, meu Pai. Então o tempo vai ter que ser alterado na vida de cada um de nós, e o Senhor virá trazendo a obra, trazendo a glória. Por isso, meu Pai, estamos todos juntos com a sua graça e a força do Senhor. Todos juntos, confesse e vou voar como águia, vou dançar como o vento, vou fluir como o rio e cantar com os anjos, escalar as montanhas e andar sobre as águas, vou louvar como no primeiro amor. Hoje eu vi a glória do Senhor. Vou voar, diga, vou voar como águia, vou dançar como o vento, vou fluir como um rio e dançar com os anjos, escalar as montanhas e andar sobre as águas, vou louvar como no primeiro amor. Hoje eu vi a glória do Senhor. Diga assim: Senhor Deus, eu creio que agora está no tempo de mudar minha vida e tudo que há em mim para a sua glória, em nome de Jesus. Dê para ele uma linda e forte salva de palmas. Vou voar como águia, vou dançar como vento, vou fluir. É só acreditar que funciona. E cantar com os anjos, escalar as montanhas e andar sobre as águas, vou louvar como no primeiro amor. Ele é bom todo tempo. Hoje eu vi a glória do Senhor. Vou voar como águia, vou dançar como vento, vou fluir como rio e cantar
canção, com os anjos escalar as montanhas e andar sobre as águas, como o mar, como no primeiro amor. Pois eu vi a glória do Senhor. Pois eu vi a glória do Senhor. Glória a Deus. Dê para Ele uma linda e forte salva de palmas. Graças a Deus. Pode sentar em nome do Senhor Jesus. Está falhando, querida. Várias vezes, aliás. É isso que eu quis dizer. Se achou que era o volume, está cortando muito. Bom dia a todos. Graças a Deus, né? Hoje Santa Ceia, dia de louvar e engrandecer o nome do Senhor. E eu quero trazer aqui uma mensagem dando seguimento lá do Atos capítulo 9, versículo 31, aonde nós falamos mês passado do temor ao Senhor, e agora vamos falar da consolação do Espírito Santo. É importante, irmão, você estar numa situação assim, de verdadeiro conhecimento de quem você é, o que você faz, ou para que Deus te elegeu, para que você possa ser útil na mão do Senhor. Olha o que diz a Bíblia no livro de Isaías 43, é o nosso ponto de partida. E aqui ele fala para nós uma verdade que eu gostaria que realmente você assim entendesse de coração, que você se entregasse assim a esse entendimento e de coração colocasse ele dentro, praticasse, no caso, colocasse em prática, essa seria a palavra. Então Isaías 43, o capítulo e o versículo. Tem alguns versículos, não dá para pregar todos, mas eu vou falar dos principais para a gente poder ir para o Novo Testamento, depois fazer oração. Olha o que ele diz: mas, Isaías 43, 1, mas agora, diz o Senhor. Eu estou levando em consideração esse agora, nesse tempo, nessa situação, neste momento que estamos vivendo. Dia 31 de outubro, nós vamos comemorar mais um aniversário da igreja. E nós então precisamos entender que tudo na vida há o tempo. Há o tempo de início, há o tempo para morrer. Eu preguei aqui um tempo, alguns anos atrás, não lembro quantos anos, fiquei pregando muito tempo o livro de Eclesiastes capítulo 3, que diz que para todo propósito, aqui na terra debaixo do sol, há um tempo, está vendo? Há um tempo para todo propósito debaixo do sol. Aqui na terra, para tudo há um tempo. Há um tempo para concepção, há um tempo para a criança desenvolver no ventre da mãe, há o tempo do nascimento e por aí afora. Há tempo de alfabetização e tudo na vida há um tempo. Esse tempo está ligado à nossa estrutura humana também. Ela também tem a ver com a nossa humanidade. Infelizmente, muitos são aqueles que não levam isso em consideração, mas essa é a realidade. Tempos atrás eu conversava com uma psicóloga e nós estávamos falando sobre a grande dificuldade que existe em algumas compreensões, entre os quais é a situação, por exemplo, nós estávamos falando sobre formação cerebral. E aí, ela que é técnica no assunto, formada, e ela então falando que algumas partes do cérebro só passa a estar formado a partir dos 18 anos. E lá atrás, certamente, quem estabeleceu as leis, ele então começou a entender isso. Só que não pode ser uma coisa geral, ou seja, tem que ter as exceções. E é aí que a lei falha. Porque alguém bate e fala, não, mas o cara tem 17 anos, só que ele tem 17 anos, é maior que eu. Ele tem 17 anos. Pois bem, então ele tem 17 anos, mas ele simplesmente, ele tem assim um tamanho avantajado, ele é uma pessoa diferenciada em relação a muitas coisas. Então essa é a característica, nós precisamos então compreender isso. Então tem tempo para tudo, e Deus respeita isso. O próprio Senhor Jesus, ele faz algumas aparições em algum tempo da idade dele, mas no entanto, ele começou o evangelho, a pregação do evangelho com 30 anos de idade. A ciência prova que o homem, ele tem maturidade mental plena a partir dos 30 aos 35 anos. A mulher dos 25 aos 30. Então há uma diferença aí mais ou menos de 5 anos de idade.
Alguns inclusive deixavam claro lá no passado, então tudo tem uma explicação. Lá no passado eles deixavam claro a razão pelo qual deveria o homem ser mais velho que a mulher, porque a maturidade do homem é um pouco mais lenta do que da mulher. No entanto, ele foi considerado, como a Bíblia diz, o homem é a cabeça e a mulher é o corpo. Isso quer dizer o quê? Que a cabeça é que domina todos os padrões de todas as atitudes que o corpo pode passar ou fazer. Então essa é a regra, tudo tem um tempo. Então agora, nesse aniversário que nós vamos comemorar, ele tem como objetivo, que é o que Deus colocou no meu coração, mudança de tempo. Deus precisa mudar o tempo, mas para isso você tem que colaborar, você tem que entender que a sua vida natural, ela estava bom, mexeu, estragou. A sua vida natural, ela é igual, a vida espiritual é igual à natural. No que se diz respeito a quê? Você sabe que se você for para a faculdade e fazer 10 vezes o primeiro ano, você está retardado na vida. Retardado quer dizer atrasado, você não vai em lugar nenhum. A faculdade de 5 anos vai virar 15 anos, porque você está 10 anos num único ano, fica difícil. Assim, você deveria entender a sua realidade espiritual. Você não pode se acostumar, se habituar a estar no mesmo lugar, amassando barro, fazendo a mesma coisa a vida inteira. 30 anos na igreja com a mesma situação, mesma circunstância, mesmo problema. Há um retardamento, há um problema aí e tem que ser resolvido. E se não se resolver, a coisa não vai adiante. Então, tudo há um tempo, e é exatamente o que diz aí o versículo. Mas agora diz o Senhor que te criou, ó Jacó, e o que te formou, ó Israel. Então veja, existe o período da criação, naquilo no qual Deus nos criou, aquilo no qual Deus nos fez, e existe o tempo da formação. Então criação representa ao meu e ao seu nascimento aqui na terra. Quando Deus nos permitiu ser concebido no ventre da mamãe e nascer aqui na terra, Ele tinha um propósito, Ele tinha uma razão para isso acontecer, e nós temos parte disso. Nós precisamos participar dessa circunstância, nós precisamos entender que tem coisas aqui na terra que só nós, pessoalmente ou particularmente, somos capazes de fazer. Nós precisamos compreender isso e entender essa situação. Por quê? Porque aí você então vai entender um outro lado da moeda. O lado da criação é ser como somos, no sentido ser humano, no sentido de habilidades, também falhas, dificuldades e tal. Existe uma coisa que eu vivo citando ultimamente, eu creio que é o Espírito de Deus que dá essas lembranças para nós, ao que se diz respeito à única diferença, irmão. Não tem diferença alguma em relação a nós e os seres humanos aí fora, não ser uma. Essa hora, por exemplo, é triste, eu fico simplesmente entristecido de estar numa igreja, por exemplo, quando na hora da oração as pessoas não oram, não participam, não se envolvem. É impressionante. Esses dias eu estava relembrando de algumas músicas de sucesso no mundo e estava vendo alguns shows, entre os quais os que são aí, né, que gostam de música, que já ouviram falar. Estava vendo lá do Eric Clapton, do Lionel Richie, né, do Marvin Gaye, músicas de homens que fizeram tanto sucesso, Manhattans, o grupo ABBA e outros mais que fizeram músicas, né? Hotel California e California Dream e outras mais músicas que fizeram tanto sucesso para aqueles que gostavam. Tinha lá a novela, né? E essas músicas muitas das vezes tornavam-se trilha sonora que fala de alguma novela. E aí tem a música lá do Top Gun e outras mais filmes que estiveram aí, que tiveram trilha sonora que ficaram conhecidas no mundo inteiro. Para quem gosta da música, para quem entende de música, ele ouve aquilo ali e ele literalmente viaja na maionese, ele deixa rolar. E aí, muitas são as vezes que dentro da igreja você vê um irmãozinho que diz que está cheio do Espírito, diz que tem muita paixão por Jesus, que Deus é tudo para ele, e ele canta com menos expressão de vontade, de fé e de alma, do que o puxador da escola de samba está cantando o samba enredo da escola dele. É mais agradável ouvir um samba enredo que o cara está cantando às vezes, do que muitas das vezes um grupo de cristãos cantando um hino, sem vida, morto, sem essência. Essa é justamente as características que não poderia existir em nós.
Ou seja, nós, por sermos quem somos, sermos o fogo santo de Deus, sermos o sal da terra, por nós sermos de fato salvos, numa situação que seja de um louvor que você esteja cantando, que seja de bater palma, que seja de falar um amém, que seja de ter uma expressão, isso tem que ficar visível na sua voz, tem que ficar visível na sua atitude, tem que ficar expresso em você. Mas isso às vezes não acontece porque você não sabe quem foi que te criou. Você primeiro tem que conhecer o seu Criador. Ele então te criou e Ele te fez de uma forma perfeita, de uma forma hábil, de uma forma capaz. Essa é a regra. Eu estava lendo um livro falando sobre adoração, sobre louvor, e nesse livro o camarada fala, sobre o efeito da música na alma do homem. E ele é ministro de louvor, mas ele está falando da música no modo geral, seja ela qual for. E aí ele falando lá sobre as alterações que existem em crianças que têm síndrome de Down, daqueles casos assim mais terríveis que tem, que parece literalmente uma fera indomável, daqueles que mordem, que gospem, que são violentos. A grande de cada 10 deles que são submetidos a esse tipo de tratamento, 8 deles têm uma mudança assim radical, que até os pais, as mães, enfim, os pais da criança ficam assim maravilhados de ver o efeito de transformação que existe no comportamento de uma criança que é considerado fora do padrão mental, que tem as suas emoções mudada, e ele então é totalmente transformado por uma tal de musicoterapia, ou seja, faz-se uma terapia na pessoa através da música. Então veja que os homens estudam e acabam descobrindo o que é que existe nessa caixinha aqui chamada mente, e eles então vão explorando, eles vão entrando com essa razão. Tudo existe um porquê. Todas as criações, toda a criação de Deus tem um porquê. Tem um porquê de um fruto, tem um porquê de uma árvore, o porquê de uma quantidade de água, um porquê de uma quantidade de terra e por aí afora. E se nós então compreendermos quem é o nosso Criador, nós vamos entender que Ele já nos chamou antes do ventre da mãe. Aqui diz, no versículo aqui, assim diz o Senhor que te criou, ó Jacó. Ou seja, Jacó, ele foi escolhido por Deus antes de nascer neste mundo. Antes de vir ao mundo, Deus já havia escolhido e já tinha dito para a mãe dele que ele ia ser maior no caso, do que o irmão mais velho dele, que a regra era o irmão mais velho se destacar, mas no caso dele já estava predito, já estava dito antes dele nascer que assim o seria. Eu já vi gente falar sobre isso aqui, mas isso aí é Velho Testamento, tem a ver com os judeus, tem a ver com aqueles que foram escolhidos segundo a carne ou segundo a semente. Mas no livro de Efésios capítulo 3 fala exatamente o seguinte: ao Deus e Pai, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o qual nos abençoou com as suas bênçãos espirituais e que nos elegeu em Cristo antes da fundação do mundo. Antes de existir o mundo, antes que houvesse planeta, antes que houvesse tudo que nele há, antes muito menos de que o seu pentavô lá atrás, lá, sei lá o nome que se dá, desde lá de trás, lá do seu pentavô lá atrás da sua árvore genealógica, antes dele existir, 10 voos atrás lá, tem o bisavô, o tri e tal, e tataravô, e aí vai lá no pentavô que seja, antes dele existir, que gerou o outro, gerou outro, gerou outro, gerou outro, gerou outro, gerou outro, tal, até chegar em você. Para Deus você já existia. Ele já tinha planejado criar você, ele já tinha planejado fazer você. O problema é que a pessoa não entende para que ela foi feita. Eu já falei para algumas pessoas que você percebe que a pessoa é muito ruim, ela tem uma índole assim, se deixar ela mata facinho. E eu conversando com essas pessoas, e elas tinham dificuldade de lidar com essa natureza. E eu disse a ela, falei, olha, se você crer no que diz a Bíblia, você vai descobrir para que Deus te deu essa natureza tão ruim. Ou você nasceu com essa natureza, não criminoso, coisa assim, mas aquela pessoa mais, vamos dizer assim, sensível, mais indiferente em relação à emoção e tal e tal. Passou um tempo, a gente não se falou mais daquele assunto principalmente. E aí um dia eu conversando, e aí irmão, tudo bem, pastor, quero dar um testemunho para o senhor.
O senhor lembra que um dia o senhor falou assim, assado comigo? Eu falei, lembro. Pois é, eu orando a Deus, buscando em Deus, falei, Deus, o senhor me criou, o senhor tem uma razão de eu ter existido, para que eu nasci? E aí me veio ao coração uma mensagem, e aí ele falou lá o que foi, que eu não me lembro bem, mas logo em seguida ele disse assim, pastor, a partir daí, eu passei a tomar uma disposição, e hoje a minha grande paixão, como o senhor costuma dizer, eu vou usar as suas palavras, minha grande paixão hoje é esfolar demônio. Foi sério, irmão? Sério. É como se eu canalizasse toda aquela situação de ser assim, duro, de ser assim sensível, e assim eu me tornei um verdadeiro caça-fantasma no sentido demônio, né? Me tornei um caçador de demônio. Minha vida está uma bênção. Eu tenho assim mais autoridade, eu tenho mais confiança quando eu oro contra o mal, eu tenho mais autoridade, mais confiança. Isso mudou minha vida. Ou seja, ele descobriu que aquela natureza dele, de ser mais firme, mais duro, mais insensível, tinha um motivo. E o motivo hoje, para ser um cristão bem sucedido, no caso dele, era para ser um guerreiro. É assim que funciona, irmão. Eu não sei se você assistiu aquele filme, para mim, pelo menos, tem um grande significado. Só tem um lado ruim de tanto palavrão, A Tropa de Elite. Mas eu falava para todo mundo, se um dia, lá atrás o velho homem tentou, mas se um dia eu tivesse entrado na polícia militar, eu não gostaria de ser, e tenho certeza que eu não seria apenas um policial militar. Eu seria elite, com certeza, eu ia ser dos cabeça. Isso é óbvio. Então eu vejo aquele filme lá, Tropa de Elite, como conheci um camarada que ele serviu o exército, ele vivia me chavecando, como diz aí o ditado, para mim poder acreditar e lutar por isso. Antes de eu de ir até o exército, me alistar, ele então vivia conversando comigo, falou, rapaz, você daria um grande soldado, mas tem que ser bom, tem que ser do melhor. Se fosse seu pai, ele falava perto do meu pai, se eu fosse seu pai, faria de tudo, e se você quiser, eu arrumo para você uma possibilidade para você engajar no exército, só que eu quero você nas agulhas negras. Todo exército tem uma elite. Aqui no Brasil, agulha negra, agulhas negras. Lá nos Estados Unidos, boinas verdes, que é da onde vem aquele filme do Rambo. Claro que a parte lá que todo mundo atira nele e não acerta, e ele atira em todo mundo e mata, aquilo ali é ficção. Mas aquela parte que conta que passa que ele entra numa caverna e ele põe fogo no próprio corpo, aquela coisa toda, existe um tipo de treinamento que se faz que realmente é aquilo mesmo. E sabe para que faz aquilo? Para poder, naquela queimadura que acontece, ela fecha os vasos sanguíneos, o cara não morre de sangramento. Existem filmes, que eu já vi uns dias atrás, um filme de guerra, o camarada ferido, não tinha lá para onde se resolver, e ele sabia que a desidratação poderia matar aquele soldado. E aí ele perguntou para alguém, tem coco aqui nessa ilha? Ah, tem ali, ó. Aí foram lá, pegaram coco, arrumaram um jeito lá, uma agulha meio improvisada, meteu na veia do camarada, coco, água de coco. E hoje a gente vê isso, e eles fizeram isso há vários anos, na Primeira Guerra, lá em 1920, como também na Segunda Guerra, em 1945, várias vezes eles tratavam os soldados que eram feridos em guerra com água de coco. Funciona. O caso é esse. Hoje tem o soro lá no hospital, aquela coisa toda, mas na época não tinha, então funcionava. Então veja que tudo que Deus criou, seja lá o que for, tem alguma função na carne humana ou na alma humana, e nós precisamos descobrir para que fomos criados, para que Deus nos criou, para que Ele nos colocou aqui no mundo. Não foi propriamente para fazer peso na terra, como alguém já disse, mas foi para participar do desenvolvimento da sociedade, do desenvolvimento dos homens, como também dentro de uma igreja, participar do corpo de Cristo. Anteontem, sexta-feira à noite, eu estava fazendo lá algo em casa, deu uma vacilada, deu uma batida na unha que ela literalmente dobrou, ela descolou. Na hora, aquela dor que todo mundo já passou por isso sabe, eu então só pisei em cima dela assim, falei, Jesus, põe no lugar aí que não dá para fazer nada agora não, tá abençoado. E aí aquela dor latejando e tal, a unha de um dedo, né? Tem 10 nos pés e 10 nas mãos, mais uma unha. E parecia que o coração estava batendo lá na unha, latejando. Foi até difícil de dormir a madrugada de sábado.
Então o corpo é assim, aconteceu um fato numa parte do corpo, ele reflete em todo o corpo, dependendo do caso, altera até a mente. A dor altera a pressão da pessoa. Geralmente quem fica debaixo de dor constante, ele tem um aumento de pressão, geralmente, ele torna-se mais irritado, irritatício, ele torna-se menos concentrado, tem menos concentração, e tudo isso por quê? Porque o sistema foi criado para funcionar tudo num conjunto. Em 96, essa é a 95, eu estava uma vez lá na Avenida, não é Avenida São João não, na Silveira Martins 28, ali na Praça da Sé, e lá o missionário deu uma mensagem, e na época foi ali que eu aprendi com ele. Desde essa época, 95, eu aprendi a usar dicionário. Então eu estou lendo a Bíblia, vejo uma palavra e vou conferir no dicionário. E aí ele leu a definição da palavra saúde pela Organização Mundial de Saúde, e a palavra define-se funcionamento regular de todos os órgãos. Ah, fulano de tal tem uma boa saúde. Isso quer dizer que todos os órgãos funcionam regularmente, funciona como tem que ser funcionado, ou funcionar. Não para o intestino, não para o rim, não para que seja uma junta, não para um problema aqui, outro lá. Ele não anda torto porque a coluna está toda bichada, ele não tem esse problema. Então a característica da palavra, ou a essência da palavra saúde, é isso aí. É o funcionamento regular de todos os órgãos. Tem que funcionar regularmente todos eles. Um tem que auxiliar o outro, um tem que ajudar o outro. E Deus fez a sua perfeição de tal maneira que hoje o homem adaptou a situação chamada transplante. Hoje se faz transplante de uma série de coisas. Eu me lembro dos primeiros dias que eu cheguei aqui em 2014, e tinha um irmão aqui que ele até falou que na época ia viajar, ia morar no interior. E aí, um dia eu fiz um comentário aqui, que eu aprendi na faculdade, e trouxe para aqui, para o conhecimento. Até para nós que somos cristãos, a gente, ao invés de murmurar e reclamar, a gente tem que orar. E eu falei aqui sobre o programa chamado SUS, que é o nosso Sistema Único de Saúde, que não existe em parte alguma do mundo. No Brasil é exceção. Todo lugar é pago. Conheço um amigo que a esposa dele passou uma tentação, tem um amigo no caso, uma pessoa que eu conheço, a gente tem uma certa amizade, e a esposa dele teve um problema de saúde, e ele estava fora do país. Ele gastou, em 2-3 anos, ele gastou R$350 mil em tratamento medicinal para a esposa nos Estados Unidos. Lá tudo é pago, filho. A gente assiste filme, vê lá aqueles hospitais, aquela coisa toda, mas lá tudo é pago. Lá não tem SUS não, filho. Lá é tudo ali, ó, no cash. Por isso ganham bem, os impostos são diferenciados, mas não tem a mordomia, num certo sentido, que tem aqui no nosso país, chamado Sistema Único de Saúde. Porém, como são muitas pessoas e o sistema é pouco em relação ao número de pessoas, então é uma demora muito grande, é uma longa espera para poder fazer uma ressonância que seja, ou uma tomografia, porque tem muitas pessoas que dependem do sistema de saúde. Poucos são aqueles que conseguem pagar um seguro de saúde, ou o chamado convênio médico. Mas, no entanto, eu falei aqui, fiz um comentário a respeito disso. Aí o irmão, no final do culto, ele estava lá na porta, ele falou: pastor, o senhor falou uma coisa aí, é verdade. O meu filho, ele falou do filho dele, falou dele. Ele tinha sofrido uma operação no estômago, lá pelo sistema SUS, eu não lembro se era câncer, alguma coisa que ele teve que tirar parte do estômago. E aí ele contou que ele, sei lá como, eu não sei se o médico falou, ele soube quanto custou aquela operação, e foi um dinheiro muito alto. Se eu não me falha de memória, 250 mil, 2014. Aí ele falou: mas não vai longe não, eu tenho um filho, meu filho fez um transplante de pulmão, os dois, pelo SUS, R$1,5 milhão, 2014, fez, aspas, de graça. Deve ter demorado, não sei o que aconteceu, não entrei no mérito da questão, mas aí ele só falou isso porque quando eu comentei aqui, que só critica e só fala mal desse sistema de saúde, quem não conhece, ou quem não tem conhecimento de mundo, visão de mundo e tal. Tanto é que os países lá fora, a maioria deles não tem o sistema de convênio
que tem a ver com internação e operação e tal. Lá eles trabalham muito, sabe com o quê? Esse sistema que agora chegou aí no Brasil, chamado Doutor Consulta. Ou seja, eles apoiam todo tipo de organização medicinal para a pessoa fazer sempre um check-up, para ela prevenir. Já diz um ditado: prevenir é melhor do que remediar. Então lá, o nível de pessoas que dependem de um hospital porque ficou doente, porque tem que fazer uma operação e tal, é muito menor do que no nosso país. Por quê? Porque eles são ensinados assim: filho, tu não tem dinheiro para pagar essa fortuna. Tem? Não. Então você paga esse planozinho aqui, aí tu vai no médico, faz o exame e mantém a sua saúde em dia. Simples assim. Eles são ensinados assim. Vários países, até países mais pobres como o Chile, por exemplo, é assim. Eles trabalham nesse sistema. Então lá, doutor consulta e etc e tal, como tem surgido aqui no Brasil, é comum. Já para quê? Para a pessoa se prevenir, para ela não ficar lá quase morrendo, quando está lá na beira, no biquinho do corvo, como diz, aí vai lá e descobre a doença. Se tivesse feito check-up constantemente, não chegaria àquele ponto. Então tudo é assim, irmão. Tem um tempo, tem um motivo, tem uma razão, tem uma criação. E aí depois da criação, olha o que diz o final do versículo aí: o Senhor que te criou, ó Jacó, e que te formou, ó Israel. É necessário que você entenda que fomos criados como Jacó foi, e o Jacó até tem má fama na Bíblia, nós vamos falar dele mais oportunamente, mais para frente, mas o que eu quero que se entenda é assim: o Jacó foi Jacó durante um grande período da vida dele. Depois ele teve a grande transformação e passou a ser Israel. Agora, criação é nascimento. Nasceu criatura de Deus, foi criado e nascido assim. No entanto, logo depois, com o passar dos anos, essa pessoa que é uma criatura, ela tem que passar por uma formação. Então hoje, se eu pegar qualquer um de vocês aqui e matricular numa escola, numa faculdade, no caso de medicina, se você realmente acreditar que você foi criado por Deus, e Deus, quando criou o homem para aprender, para ser formado. Está aqui, Ele formou Israel. E se você acreditar nisso, por mais dificuldade que você tenha nas matérias, e ir na faculdade, etc e tal, se você levar a sério, como diz, pegar com unhas e dentes, daqui a 6 anos, você é médico. Sua mente vai ser uma mente de médico. Quando você estiver conversando com alguém, você vai estar, aspas, diagnosticando a pessoa, e não com essa mania que a gente tem de ouvir uma pessoa falar uma coisa, indica um remédio, uma coisa assim, mas não, você vai ter uma visão de médico, uma visão de quem realmente atua na área da medicina. Assim também poderia ser a questão de engenheiro. Eu proponho para você entra na faculdade, daqui a 5 anos você vai estar formado em engenharia. Você vai começar a observar as construções na rua, e que seja na sua casa, e vai começar a perceber um monte de coisa desnecessária que foi feito para mais, e coisa que foi feito para menos. Mas por que você está enxergando isso agora? Porque agora você tem mente de engenheiro. Assim também, se você for, que seja, sei lá, fazer um curso de culinária, e você entra lá para fazer um curso de culinária, e resolve ser bom no que faz. Até o momento, para você, nome de tempero, mistura de sabores, pouco significa. Male você sabe que é gostoso, ou que fica bom. Com o passar de um tempo, se você assim quiser realmente ser um cozinheiro top, uma pessoa de elite, você vai saber casar os sabores como ninguém. Você vai saber o porquê dele. Por isso que hoje, alguns anos atrás não existia, mas hoje tem nutrólogo, hoje tem engenheiro alimentício, não alimentar, acho que é engenheiro alimentar. Como assim? Fazer engenharia de comida. Pois bem, mas ele lá na faculdade, ele aprende a ligar uma coisa a outra. Eu tive uma obreira que foi assim uma joia que Deus me deu na época, em 2003, lá em Mogi das Cruzes, Silvia. Ela era japonesa, ela tinha uma faculdade, o pai dela era engenheiro, a mãe dela era advogada, a irmã dela tinha 2 faculdades, que eu não me lembro agora qual. O pessoal tudo de estudar, né? O japonês já gosta, então eles estudaram. E aí eu percebi que ela tinha um outro problema. Ela cresceu, ela tinha toda a criação, mas ela não sabia usufruir a formação dela, ela nem parecia. Ela se vestia igual um trapo, igual um lixo.
Eu ficava olhando para ela e falei: filha, você está parecendo, você está pior que pessoas mais humildes que não sabem se vestir, que não. Aí eu comecei a trabalhar esse lado. Aí ela chegava na igreja e a gente brincava: isso, agora está parecendo médica, está parecendo nutricionista, agora sim. E aí ela fez uma grande revolução na escolinha da igreja, houve uma grande mudança. Então veja, ela tinha a formação de nutricionista, ela veio de uma família onde o pessoal tudo estudava e tal, só que ela não tinha aparência, ela não tinha essência daquele que sabe o que é. Aí eu dei para ela um desafio, falou: vou fazer um jejum parcial e eu quero que você pesquise quanto o mínimo de caloria que eu preciso para me comer, não passar mal. Eu vou dirigir, você sabe a minha vida como é que é, eu não quero passar mal, mas é o mínimo do mínimo. E aí ela fez uma tabela gigantesca, o mínimo para isso, em relação à minha idade, em relação às minhas atividades e tal, e ela fez ali na ponta do lápis. Aí eu perguntei para ela: você fez isso sozinho, Silvio? Fiz. Falou: você já fez isso na vida um dia? Nunca. Mas por que não? Ninguém nunca pediu, ninguém nunca exigiu isso de mim. Tem gente que é assim, ele é uma terra inabitável, ele não tem, né? Agora é claro que ela quis crescer, todo mundo percebeu a diferença nela, todo mundo percebeu a transformação que ela teve. Ela já era formada há muitos anos, mas é como se não fosse. Eu conheci, de ouvir falar, sei quem é a pessoa, mas não tenho contato com ela. É importante que você saiba disso: sabedoria não substitui conhecimento e nem inteligência. Sabedoria é uma coisa, como alguém já disse, só Deus dá. Inteligência, alguns têm mais que os outros, é o tal do QI, consciente de inteligência. Agora, conhecimento é o último degrau da escala. Eu conheço pessoas, por exemplo, esse camarada tinha 3 faculdades e depois de tudo foi vender cachorro quente. Como assim? Não fez administração, contabilidade, uma outra que eu não me lembro, e agora está vendendo cachorro quente? Como assim? Mas você olhava para ele, você não via nada nele a respeito dessas supostas formações que ele estudou. Ou seja, ele só foi buscar o conhecimento, mas ele não tinha a intenção de fato de ser formado, feito um contador, ser formado ou feito um administrador. Ele não foi formado ou feito um líder, ele apenas teve o conhecimento. E tem gente na igreja é assim, ela cita a Bíblia assim de Gênesis e Apocalipse, mas aquilo que ela mesma fala, você bate o olho nela, você não percebe, você não consegue ver ela praticando aquilo, você não consegue ver essa essência que ela disse na alma dela, no comportamento dela, na atitude dela. É aquela pessoa que você chegar para ela e falou: você acredita que Deus expulsa demônio em nome dele? Sim, claro. Você crê nisso? Creio. Então tá bom, vamos ali em tal lugar, tem lá uns endemoniados, você vai expulsar. Aí vamos dizer que ela até aceite ir. Chega lá, tem um mito que pela, uma coisa assim fora do padrão. Quer dizer, a mente dela ainda não foi formada, como alguém já disse, ou informada, que ela é autoridade. Eu nunca vi policial chegar perto de vagabundo, por mais perigoso que seja, e o policial tremendo com a arma na mão: vai, encosta aí, vê lá aí, encosta. Nunca vi policial. Que desgraça de policial é esse? Ela é doente? Ela é maluco? O cara é autoridade, ele já chega: vai, encosta, já põe para quebrar. A pessoa diz que crê que expulsa demônio, crê que tem autoridade, você põe ela perto de um satanás, ela pela de medo. Isso quer dizer o quê? Ela não foi ainda formada. Se ela tivesse tido a formação por parte de Deus, naquela essência de ser autoridade espiritual, ela ia agir igual um policial perto de um demônio. Está amarrado, Satanás, cala tua boca, pega o sangue, vai embora, some, em nome de Jesus. Foi aquele negócio de, já imaginou? Tenta imaginar a cena. Um policial formado, seja policial militar ou civil, vai abordar alguém na rua, ou que seja num lugar perigoso, aí já chega tremendo, com a arma na mão, a arma até treme. Vai, encosta aí, já assustado, porque afinal de contas ele está na favela, então está ali. Como assim? Eu já passei em lugar chamado favela perigosíssima, e tinha uma calmaria estranha no ar, que eu já tinha passado lá várias vezes. Eu cheguei perto, olhei e falei: nossa, tem uma coisa errada.
Quando eu estava lá no meio da rua, e é considerado um dos lugares piores que tem aqui na Zona Sul, quando eu estava no meio da rua, eu entendi. Tinha uma viatura da rota parada lá, 2 policiais fazendo lá averiguações, e 2 só, atento. E eu só percebi que eles estavam num lugar muito escuro, e conforme eu fui aproximando assim, bateu o farol, e aí eu vi alguma coisa mover-se na frente da viatura. Ele estava como se eu tivesse vindo nessa direção. Quando ele viu o carro de longe, farol, não identifica ninguém, aí ele estava assim na lateral da viatura, eu vi ele vir para trás assim, já apontou a arma. Se for inimigo do vagabundo aqui, eu já quebro na bala. Atitude de quem vive neste mundo de autoridade contra o perigo da marginalidade. Vocês não viram lá o assalto lá em Araçatuba? Viu o que os caras são capazes de fazer? Agora imagine você, um policial numa situação daquela com medo de trocar tiro com o vagabundo. Tem que pôr para quebrar, tem que ir para cima mesmo, pôr para quebrar, simples. E se esse camarada é daquele que tem opinião formada para ser um ladrão, ele pensa a mesma coisa. Veio a polícia, ele põe para quebrar também, tudo ou nada. Então veja que seja posicionamento do bem ou posicionamento do mal, quem tem a mente formada para ser alguma coisa, quem entende para que nasceu, quem entende para que Deus o criou e o formou, ele passa isso, ele mostra isso na essência. É simples assim. Uma pessoa que crê e foi formada a mente dela que ela é santo, você põe ela no meio dos piores safados da face da terra, você bate o olho no meio de todos, você percebe ela, aquela pessoa ali não tem a ver com aquele clima, ela está diferente. Inclusive ela pode até estar, vamos dizer assim, com as mesmas aparências, de repente a mesma roupa, o mesmo tipo, mas você bate o olho e você percebe, característica de quem foi formado, diferente do que foi criado. Essa é a situação. Então, agora é o tempo de você deixar de ser criação de Deus, para ser formado por Deus. Formado no quê? Em um líder, formado num líder de jovem que seja, formado num líder dos obreiros, formado num líder espiritual, um líder na intercessão, um líder do evangelismo. É necessário, irmão. Faz parte da natureza de todos nós. Ele foi Jacó durante um bom tempo, criação de Deus, e de repente foi transformado em Israel. Deus precisa formar a mim e a você. Eu um dia acreditei que eu ia ser pastor, que eu ia estar pregando o evangelho, e porque eu acreditei, Deus começou um processo de formação em mim, formar o meu caráter, formar minhas atitudes, formar meus conhecimentos, formar a minha alma, o meu coração, como o coração de um pastor. É assim que funciona, é assim que é. E é assim que você tem que perceber. Então essa é a regra, essa é a palavra, e que Deus então possa fazer mais. Agora, essa transformação, nós vamos falar mais em outras mensagens, ela acontece por 2 processos: leitura bíblica e oração. Por isso, querido, você que não lê a Bíblia, Deus nunca vai poder formar você o que Ele quer que você seja. Você que não lê um livro que instrui algum assunto da vida, Ele não vai conseguir formar você o que Ele quer que você seja. E você que não ora, também a mesma coisa. Ele não vai conseguir fazer de você o que Ele quer que você faça. Que tem formação dentro do Espírito, aliás, não, formação que vem do Espírito para tomar posse e assumir a sua alma, que só acontece em oração. É assim que acontece. Não tem como mudar, não tem como alterar isso, é só uma situação de acreditar. Agora eu vou fazer a oração, você então faz aí o seu check-up interior. Você pode ou não sentar-se à mesa, comer do corpo de Cristo, beber do sangue do Cordeiro, e aí você então participa. Hoje é Santa Ceia, dia dos Filhos de Deus, e você tem direito a participar, porque foi para isso que Deus morreu por nós. Jesus por nós morreu para que fôssemos então salvos. Fica aí o recado. Feche os seus olhos. Pai, em nome de Jesus, estamos agora em vias de fato nos preparando para nos assentar à mesa.
E que o Senhor então possa matar a nossa fome de justiça, que o Senhor possa matar a nossa sede de justiça, que o Senhor venha então cumprindo o propósito pelo qual nós nascemos, porque fomos nascidos como Jacó, mas temos que ser formados como Israel. Quantos são aqueles que não passaram pela formação? Ele está na igreja há anos, ninguém nem percebe que ele é crente. Ele está numa empresa há anos, mas ninguém percebe que ele é líder. Ele não tem aparência, ele não tem essência daquilo que ele diz ser a alguém, aquilo que ele diz ser no caso. E assim, Pai, é um grande erro da sociedade. As pessoas se escondem e não querem propriamente cumprir os seus desígnios, não querem fazer a obra do Senhor. Fazer a obra do Senhor, eles não querem simplesmente vir abençoando a vida de cada um deles, e isso para a tua glória. E se você acredita, diga graças a Deus. Pois bem, agora os irmãos vão passar. Você pegue do corpo e do sangue. Vai deixar o pendurado com isso aqui? Chamar a dona Márcia para vir aqui tirar. Isso. Primeiro o corpo, depois o sangue do cordeiro. Que Deus então possa abençoar e fazer a sua obra. Eu não vou me apegar com as coisas daqui, pois eu sei há um lugar que me espera. Estrangeiro eu sou, o meu lar é o céu. Meu Jesus vem buscar a sua noiva. Ele virá no piscar de olhar. Quem estiver pronto com ele irá, na sua glória com ele morar. Ele vem, ele vem. Ele é bom. Não mais tristeza, não mais temor. Junto com os anjos cantar eu vou. Digno é o Cordeiro que se entregou. Ele vem, ele vem. Coloque-se de pé em nome do Senhor Jesus. E que você feche os seus olhos e participe. Que você possa cantar junto também. Eu não vou me apegar com as coisas daqui, pois eu sei há um lugar que me espera. Estrangeira sou, estrangeiro eu sou, meu lar, O meu lar é o céu. meu Jesus, vem buscar a tua noiva, Ele virá no piscar de olhar. Quem estiver pronto com ele irá, na sua glória com ele morar. Ele vem, não mais tristeza, não mais temor. Junto com os anjos cantar eu vou. Digno é o Cordeiro que se entregou. Ele vem. Pai, nós queremos isso, conforme está escrito no livro de Coríntios, capítulo 11, versículo 28. Lá ele diz, Pai, que o Senhor, na noite que foi traído, aliás, o 23, o Senhor diz, na noite que foi traído, o Senhor tomou o pão e, tendo dado graças, o Senhor o partiu e disse: tomai, comei, fazei isto em memória de mim. Pai, isso representa o corpo da igreja. Nós somos um só corpo, ó Pai. Nós somos parte da igreja do Senhor. Somos iguais ao Senhor.
porque assim o Senhor nos fez. Essa é a graça, Pai, que nós precisamos usufruir. Assim, esse pedaço de pão não é mais o pão da terra, mas agora é o pão dos céus. É o corpo de Cristo que nós participamos, isso para a tua glória, em nome de Jesus. E digam graças a Deus. Comam todos do pão. Semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: esse cálice é aliança no meu sangue do Novo Testamento. Ele disse: tomai, bebei e fazei isso em memória de mim. Jesus, abençoando, não mais é um cálice do suco da uva, mas é o sangue do Cordeiro que seguramos na mão. E que o Senhor nos dê a graça e toda a força e habilidade que recebemos pelo teu sangue vertido lá na cruz. É o que te pedimos e já agradecemos. E digam graças a Deus. Tomem todos do sangue de Cristo. Oh, Ele é bom. E Ele veio. Ele virá no piscar. Ele vem a cada instante. Estiver pronto, Ele vem. com Ele irá. É preparar-nos para ir. Sua glória com Ele morar. Ele Que a vem. sua graça e força esteja conosco. Não mais tristeza. Precisamos desta graça, Pai. Que o Senhor nos ajude. Que o Senhor nos abençoe. Que o Senhor nos coloque em posição de verdadeira obra. Obrigado, a Deus. Nós adoramos ao Cordeiro Santo de Deus. É hora de adorar e glorificar o nome santo de Cristo. O nome do Senhor. Ora labasote, tere malabasotiria. Tere malasuri canto, tere malabasote toria. Ora labasotiri. De canto malarito, camatote mini. Tere masuri canto madiri. Menemasuri canto matiri masote. Que assim seja, meu Pai, a vida de cada um deles. Nós te adoramos, nós engrandecemos o teu nome, Pai. Que assim nós possamos valorizar o corpo e o sangue do Cordeiro, sendo formado naquele ao qual o Senhor nos escolheu para ser. E isso para que a tua glória se manifeste através de nós. Em nome de Jesus. E digam graças a Deus. Dê para ele uma linda e forte salva de palmas. Muito bem, pode sentar em nome do Senhor Jesus. E você de casa, eu aproveito a oportunidade para sempre alertar você que é fiel no seu dízimo, na sua oferta, para que você continue ajudando a obra de Deus. Você que é membro aqui da igreja, não pode vir por qualquer razão que seja, você tem a opção de fazer uma transferência para uma das contas da igreja, e depois você mande para nós o comprovante. Você pode mandar via WhatsApp, você pode usar cada um desses bancos aqui, e também pode fazer da forma chamada Pix, que é mais usada nos dias de hoje. E você então pode depois mandar para nós aqui o seu comprovante, e Deus então vai abençoar você. O que nós temos que compreender é simplesmente dar continuidade. Precisamos dar continuidade, precisamos continuar glorificando e exaltando o nome santo do Senhor, fazendo aquilo pelo qual Deus quer que a gente faça. Então você de casa continue fiel, para Deus continuar usando você grande e abundantemente, tá certo? Fique na paz, Deus te abençoe em nome do Senhor Jesus. Pois